Bom, então vamos agora para a questão de número 31 do ENAD 2022, que diz o seguinte: de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, artigo 20, com redação dada pela Lei 3.655 de 2018, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Na regulamentação, determina-se que a decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos jurídicos. Nesse sentido, a motivação da decisão 1. Conterá seus fundamentos e apresentará a congruência entre as normas e os fatos que a embasaram, de forma argumentativa. 2. Indicará as normas, a interpretação jurídica, a jurisprudência ou a doutrina que a embasaram. E 3. Poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que precederam a decisão. A partir desse texto, turma, a gente vai ter que analisar os itens que seguem, itens A a E, considerando a opção correta. Inicialmente, é bom a gente lembrar que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, ela foi alterada em 2018 por meio da Lei 3.655, com o objetivo de conferir mais segurança jurídica às decisões e aos processos, envolvendo a administração pública. Então, o artigo 20, ele trouxe uma regra orientada a reduzir as indeterminações de decisões estatais, evitando decisões administrativas ou judiciais, tratando de matéria de direito administrativo, que trouxesse um subjetivismo e que não analisasse os efeitos concretos e as consequências daquela decisão. Então, o objetivo realmente foi dar ao decisor, uma obrigatoriedade de ele observar as consequências da utilização de valores jurídicos abstratos. E o que a gente pode entender aqui por esses valores jurídicos abstratos? Sobretudo os princípios jurídicos. Então, na aplicação de princípios jurídicos, valores jurídicos abstratos, conceitos abstratos que são aplicados no direito administrativo, há a necessidade de se avaliar as diversas alternativas possíveis sob um prisma de proporcionalidade. Então, vamos aqui verificar os itens um a um. O item A diz o seguinte: a decisão judicial em matéria de direito administrativo deve ser motivada e fundamentada, excetuando-se a decisão que trate de matérias estranhas ao direito administrativo, ao qual deve conter apenas a fundamentação. Esse item, ele trouxe uma noção de decisão judicial para além do direito administrativo, para que o aluno tivesse a compreensão de que a decisão judicial, mesmo não tratando de direito administrativo, ela tem a necessidade de ser fundamentada e motivada. Isso decorre, inclusive, do próprio Código de Processo Civil. Então, o artigo 20 da LINDB, quando ele traz aqui a necessidade de se observar os valores jurídicos abstratos e as consequências da decisão e a motivação e a fundamentação, ela não trouxe uma inovação em si própria no nosso ordenamento jurídico, porque o próprio CPC ele já continha determinações, lá no artigo 489, quando ele fala da motivação das decisões judiciais, essa necessidade de se observar a motivação e a fundamentação, não é isso? Então, o item A, ele está incorreto, porque em qualquer matéria, ainda que nas matérias estranhas ao direito administrativo, a decisão judicial, ela tem que observar a motivação e a fundamentação, certo? O item B vai trazer o seguinte:
a decisão proferida em um processo administrativo deverá apresentar adequadamente a motivação e a fundamentação, especialmente quando se tratar de valores jurídicos abstratos. Turma, essa é a assertiva correta da questão, né? A decisão proferida em processo administrativo tem que observar a motivação e a fundamentação. É isso que o artigo 20 da LINDB vai trazer, né? Sobretudo quando se tratar de valores jurídicos abstratos. Então, essa assertiva, ela se adequa exatamente à lógica das alterações promovidas na LINDB. Então, essa é a assertiva correta. Analisando o item C, nós temos o seguinte: a esfera controladora não pode decidir com base em valores jurídicos abstratos, sendo tal prerrogativa restrita à administração pública, cuja decisão deve ser devidamente motivada e fundamentada. Turma, não é isso que o artigo 20 ele vai trazer, tá? O artigo 20, quando ele exige a análise das consequências práticas da decisão, ela não está vedando que se decida com base em valores jurídicos abstratos. Ela só está trazendo uma condicionante, não é isso? Então, a esfera controladora, que aí nós temos os órgãos de controle interno e externo da administração, eles podem decidir com base em valores jurídicos abstratos, desde que observem, analisem, motivem e fundamentem as consequências práticas da decisão, não é isso? O item D vai dizer o seguinte: a administração não pode decidir embasada em valores jurídicos abstratos, ao passo que a decisão judicial, além de poder decidir embasada em valores abstratos, pode, quando motivada, decidir com base no caso concreto. Essa assertiva também está errada, porque a lógica do artigo 20 não foi vedar que se decidisse com base em valores abstratos, mas sim trazer uma segurança jurídica para essas decisões, exigindo que os julgadores observassem as consequências práticas e motivassem as suas decisões com base não apenas na lei, no que diz a lei, né, a fundamentação jurídica, mas também fazendo o cotejo do caso concreto, né, e os motivos que levaram ao decisor julgar daquela forma e aplicar esses valores jurídicos abstratos, certo? O item E vai dizer o seguinte: a decisão judicial pode ser invalidada pela esfera controladora quando, a despeito de devidamente fundamentada e motivada e, a despeito de indicar as normas e a interpretação jurídica adotada, for baseada em valores jurídicos abstratos. Turma, nós temos aqui um erro nesse item. Primeiro, porque a decisão judicial ela não é invalidada pela esfera controladora, né? Nós adotamos aqui no Brasil sistemas de jurisdição una, em que o Poder Judiciário, né, detém a competência de julgar as lides, os casos concretos que eles são sujeitos com força de coisa julgada, ou seja, dando a palavra final naquele caso. Então, a esfera controladora, que compreende os órgãos de controle da administração interno e externo, eles não têm a competência de invalidar uma decisão judicial. A decisão judicial ela só é invalidada por uma outra decisão judicial, num órgão hierarquicamente superior, né? Então, nós não temos a possibilidade de uma esfera controladora fazer essa invalidação da decisão judicial. Além disso, essa invalidação, né, caso ocorresse por força de uma decisão judicial, ela não poderia ser invalidada apenas porque foi baseado em valores jurídicos abstratos, porque, como vimos, é possível decidir com base em valores jurídicos abstratos, desde que se observem, né, as consequências práticas da decisão, desde que se apresente uma motivação e uma fundamentação que respalde aquela decisão judicial, tá certo? Então, com relação às questões do direito administrativo, ficamos por aqui. Excelentes estudos e até a próxima.